Certo. Tá, beleza. As modificações da lista 1, no primeiro exercício, né? Então, basicamente, eu coloquei de forma meio prolixa tudo que é extenso, assim, explicando detalhadamente tudo que a EUSP, por exemplo, na capa, pede. Ela cita algumas normas da BNT que estão dentro das normas do ABNTEX. Então, já se você colocar os seus dados, eu vou pôr a minha tela aqui. Tá? Tá dando para ver tranquilamente aqui a tela? Beleza. Então, o que acontece? Se a gente for ver, né? Aqui na lista 1, é o ó, lá aqui nesse site da EL, aqui, tá, você vai aqui para baixo. Eles falam aqui que você tem que seguir algumas normas, né? Que são basicamente essa daqui, elementos pretextuais. Ele fala mais algumas outras. Ele fala alguns elementos aqui que deve ter, nome da instituição, etc. Eu tirei essas imagens de lá, né, e coloquei para a gente reproduzir. Então, o que basicamente você vai ter que fazer, a nossa capa ela já está dentro da norma ABNT. Tá? Mas, por exemplo, aqui eles gostam que o seu nome ele venha em letra maiúscula na capa. E na folha de rosto também. Né? Então, o que você pode fazer? Na capa não é necessário, tá? Então, mas a diretriz da USP ela gosta. Então, o que você vai ter que fazer é vir aqui nos documentos. Logo aqui que você tem as informações de título, autor, local, data, instituição e o tipo de trabalho, quando a gente compila, né, eles vão aparecer aqui nessa folha, por exemplo. Ela não tem, ela só tem capa, não tem contracapa aqui, nesse caso. Esse setup ele é feito, né, nessa parte aqui. Você não precisa modificar, ele já está tudo certinho. Só que o que você teria que fazer? Por exemplo, aqui tem o nome da minha orientadora, né? Eu tiraria o nome da minha orientadora, que ele apareceria só na contracapa, de acordo com a diretriz. Então, você vem aqui, tira o nome da orientadora, e tem que ter o seu nome em maiúsculo. Então, você coloca lá, vamos durante. Opa, maiúsculo, né? É convenção, sempre em documentos, né? Se o seu nome for muito grande, abreviar o nome do meio. Basicamente, aqui é a primeira coisa que você precisa fazer.
Então, ali embaixo vai ter sobre o que é, né? Então, daria aqui em curso de LaTeX, você colocaria alguma coisa que também precisa estar tudo em maiúsculo. Estudo dos gases amorfos, alguma coisa assim. Aí já estaria entrando dentro das normas, né? Aí no caso da, da contracapa, essas outras. Deixa eu ver, como que eu colocaria aqui para ter contracapa? Deixa eu pegar um documento com. Quer que eu continue explicando mais, assim, ou você deu para entender basicamente como que faz? Uma coisa que você vai ter que fazer, né, na contracapa, é que você vai ter vários escritos aqui, que são, tipo assim, uma explicação, basicamente, um epitáfio, assim, uma explicação curta, breve, do que é a sua pesquisa. Então, é estudo do gases amorfos, mas o que você está estudando dentro dos gases amorfos? Então, você viria aqui, essas duas barras aqui, elas são uma quebra de linha. Então, você colocaria cinética, precisa também estar em maiúsculo, cinética do HCl, alguma coisa assim, porque ele está muito grande, né? Então, você colocaria alguma coisa do tipo small, e alguma coisa assim. Você quer dar um espaço maior do título, então você pode escrever. Você tem dois espaços fundamentais, o horizontal, então é o espaço horizontal, você dá uma quantidade, ou espaço vertical. Espaço vertical, 2 centímetros, talvez, que legal. E você quer que ele fique também, vamos dizer, flush right, que ele vai ficar espaçado para a direita. Acho que é flush right. Tem uma maneira de você deixar. Não, esse é isso. Tem uma maneira de você deixar ele pro. Opa, espaçado para o lado direito, completamente. Você pode fazer isso também. Dá para procurar na internet mais explicitamente, mas o modelo que tem a contracapa, ela faz isso automaticamente para você, né? Você não precisa fazer na mão. Que seria, no caso, deixa eu ver onde que ele tá. De pesquisa, lista. Não mesmo. Relatório. Então, aqui, ó, na contracapa, ele já vem com essa partezinha onde está ali a Universidade de São Paulo, etc. Ali que, na verdade, dentro da norma da nossa escola, vai ficar essa explicaçãozinha aqui.
Onde vai ficar a explicação do que você está fazendo, tá vendo? Então, aqui, no lugar de experimento número 6, onde eu escrevi experimento número 6, que é o preâmbulo, não é epitáfio, você escreveria, então, tipo, sei lá, cinética do gás HCl, alguma coisa do tipo. Assim por diante, né? Referência ótica, você colocaria em maiúsculo. Entendeu? Faz sentido? Vai tentar fazer uma capa desse tipo aqui. Oi? Vocês querem que eu explique mais alguma coisa sobre isso? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vivos? Tô sozinho. Alô? Oi? Tem umas mensagens aí no chat. Uhum. Ah, nossa, eu não tinha visto. Desculpa. Tá, se tiver mais de um autor, tem que vir do lado. Tá, é que eu acho que TCC, eles não falam, eles não pensam dessa, eles não dão nenhuma especificação sobre isso. Então, você poderia fazer com vírgula mesmo, porque dentro da BNT é assim que geralmente se faz. Tá? Então, aqui a gente pode procurar, geralmente eles só dão modelos com um autor único, né? Tá vendo? Eles não dão nenhum modelo. Como eles não especificam, você só tem que seguir as normas que eles, por exemplo, essa daqui, né? E aí é vírgula, vírgula. Deixa eu ver, próximo. Sim, então, ó, existe um lugar onde eu consigo ver os pacotes que existem e a função de cada um. Sim, isso você faz nesse site aqui, que é um repositório, né? Então, vamos dizer, a gente está utilizando, nesse caso, a BNTEX, é o CETAM, muito importante. E nele você acha, vamos dizer, documentação do pacote. Essa documentação é um pouco grande, mas ela explica tudo, tipo, como que o pacote foi feito, basicamente, né? E
tem um estudo da ABNT. No caso do ABNTex, né, ele foi um estudo que eles fizeram para montar esse pacote. Então, ele fala que o objetivo desse manual é descrever a classe ABNTex 2, responsável pelo layout dos elementos de estruturação dos documentos técnicos e científicos, como trabalhos acadêmicos, artigos, relatórios técnicos, livros e folhetos, especialmente aqueles definidos pelas normas. Tararara. Se a gente for ver aqui, a especificação é da norma 14724. 14724, tá vendo? Então, tá dentro, o modelo tá dentro da norma da EL. E aí ele vai explicando aqui, tipo assim, como que foi feito, quais são todas as normas que ele segue, histórico do projeto e tal. Tem aqui onde eles começam a explicar o documento em si, por exemplo, o que você pode dar de opções. Ele fala de onde foi tirado, eles pegaram um modelo da Memoir, que é um outro pacote. Ele era inicialmente feito para fazer livros, mas como ele facilmente você consegue estilizar ele, utilizar o Memoir. Então, ele fala do preâmbulo, e ele começa a falar mais sobre o documento, né? Tem 45 páginas ele explicando como que você pode controlar ele. Por exemplo, que se você quer que os títulos sejam convertidos todos em letras maiúsculas, no preâmbulo você pode colocar isso daqui. Então, por exemplo, se a gente vir aqui colocar na definição da classe, chapter title. Então, a gente vai ver que tá todos os títulos estão maiúsculos, né? Igual ele falou, tá tudo maiúsculo. Então, é isso, tem a documentação. Se sempre você quiser uma documentação, você vem no CETAM. Por exemplo, essa daqui, esse pacote que eu falei no último documento de apoio, o TIX, ele é muito utilizado, ele foi geralmente para fazer imagem, cor, o pessoal geralmente utiliza ele. Tipo, eu vou ensinar vocês a fazerem alguns cronogramas, né? São uns tipos de imagem um pouco diferente, não é um trabalho, mas dá para você fazer diversas coisas, como os cronogramas, que são muito importantes quando vocês começarem a fazer, sei lá, projetos, etc. Então aqui você vai aprender, ele te ensina tudo. Ele te dá vários exemplos já prontos, né, que você pode ir testando. Então, é isso. O CETAM é o lugar para você achar essas documentações. Aqui. Tá. Times e Arial. Ok. Times, por exemplo, vamos pegar aqui. Tem como sim. Aliás, o próximo vídeo que eu ia fazer eu ia até explicar mais exatamente sobre isso. Eu estava preparando para fazer esse vídeo. Peguei várias fontes, né? E eu ia editar a minha apresentação, algum documento, mudando as fontes, né? Mas vamos fazer aqui em tempo real. Isso aqui é Times, né? LaTeX. Tá, então você pode dar esse comando aqui. Você vai ter que usar LaTeX ou LaTeX. O que isso quer dizer, né? Nada muito
extravagante, geralmente você já tem um Mictex, você já vai conseguir utilizar. Então, se você precisa, vamos pegar aqui o Times, não vai querer dizer muita coisa pra gente. Vou tirar o LModern, vou colocar o Times, ele pede para colocar também para matemática, no caso, se você quiser usar o Times em matemática, você vai ter que puxar esse segundo pacote. A gente compila, já está em Times. Então, você usa o pacote Times e o Math PTMX para matemática, se você quiser escrever fórmulas com Times. Agora, geralmente, tudo que você querer uma solução, né? Se você jogar no Google assim, sei lá, Times, LaTeX, vai aparecer alguma coisa num fórum igual o Stack Exchange. Eles têm tipo, só uma parte de text. Tem várias perguntas, né? Então, alguém já encontrou esse problema e geralmente tem essas respostas rápidas quando se procura no Google. No caso, eu uso o DuckDuckGo, né? Mas é uma versão. Fonte Arial, vamos lá. É o que a gente chama de Helvet, beleza. Então a gente pode comentar essas duas fontes, né, e colocar Helvet. E agora ele vai estar em Arial. Boa noite, professora. Ficou claro? Eu vou mandar aqui os comandos também no chat ou no nosso grupo de WhatsApp. Eu vou mandar lá. Tá? Boa noite, Pedro. Desculpa entrar em atraso aí, interromper um pouquinho, mas é que eu estava numa banca. Imagina, nossa, que legal. Um dia ainda vai ser eu lá. Logo. Então, esse daqui é Arial. E esse é o Times. Times é Times mesmo. Aqui no catálogo, né, desse site que eu coloquei no último vídeo lá, ele tem diversas fontes, né, e como eu havia dito, geralmente você tem que especificar 3 delas, ou geralmente você coloca uma, ele já especifica as outras duas para você, baseado na fonte que você colocou. Tem diversas. Aí tem essas opções OTF, TTF, tem a ver com como você chama o pacote, basicamente. Então, aqui você tem que utilizar o Fontec, e nesse outro você... Não, esse daqui é Fontec também. Tem alguns que você vai ter que utilizar o FontSpace, por exemplo. Tá? Quando você vê esse pacote FontSpace, quer dizer que essa fonte, ela não é padrão, só que ela é muito utilizada. Então, eles colocaram no LaTeX, só que não é padrão. Então, você tem que utilizar um compilador que ele já está dentro do Mictex, chama Xelatex. O que você precisa fazer? Vamos dizer...
que eu tava... Nessa apresentação mesmo, ó, eu utilizei o Times para fazer ela. Mas, então, aqui, no meu caso, ele já está configurado para quando eu puxar uma fonte diferente, como essa daqui, e não tem que fazer nenhuma modificação. Mas, se você quiser, né, para ter certeza que vai dar certo, você pode colocar esse comando if latex cache certinho. Se não, ele provavelmente ele vai ler já direto, tá? É uma fonte alternativa. Vamos dizer aqui, eu estou tirando o Times e o Lucida Sans. Pegando. Ele deu um erro. Vou ter que colocar o comando que eu não estou lembrando agora de cabeça. Mas eu coloquei num outro material. São fontes um pouco fora do padrão, né? Você pode utilizá-las também. Um dia, por exemplo, na lista eu utilizo uma fonte meio diferente. Vocês escrevendo lista 1. Aí eu tive que usar esse comando. Basicamente, né, você vai ter que usar isso. É if chetex. Essa fonte aqui, por exemplo, ela é bem próxima do documento, essa fonte do documento gótica, ela é que eu uso aqui, bem parecida no meu texto. A gente pode pegar várias fontes diferentes. Vou aumentar essa, gótica. Tem algumas que eu coloquei aqui que eu gosto. Por exemplo, a Angular, achei ela bonitinha. Então dá para você puxar aí todos o que você quiser. Então quando ela for um pouco diferente, der um erro, geralmente é porque você tem que utilizar esse comando aqui, if chetex, e depois você tem que terminar com fi, que é o if ao contrário, né? Oposto. E aí você tem que utilizar esse pacote fonte spec e utilizar a fonte que você quer. Você tem que tirar o fonpack, que é o habitual, ele muda a fonte. Vocês querem saber mais alguma coisa sobre fontes? Vocês querem mais alguma dúvida sobre... deixa eu ver aqui. Cometeu o mesmo erro 2 vezes, né? Tá. E fica sem serifa. Sim, posso, tá? Depois eu vou ver sobre o problema do serifado no Times, que deve levar mais tempo, mas tá, o Shelatex, então,
Basicamente, né, o LaTeX ele é open source. Então, quando ele surgiu, eles criaram fontes para ser utilizadas que não eram proprietárias, né? O Times, por exemplo, eu acredito, se eu não me engano, ele é proprietário. Esse Times que a gente usa, ele é muito semelhante com o Times normal, ou ele é o Times normal hoje em dia, mas no começo não era, né? Porque tinha que ser open source completamente. Ele é uma linguagem aberta. Então, o Xtex e o LuaTeX também, tem a opção de LuaTeX, eles são compiladores um pouco diferentes, que eles lidam com fontes que não são habituais, assim, não são dentro do nosso, tipo, você não utilizaria num documento geralmente, né? Sei lá. Aí tem aqui no catálogo, nessa essa lista, né, esse catálogo aqui, sei lá, a gente pega uma fonte serifada, tem algumas fontes, muito diferente, né? Não necessariamente é uma fonte padrão que a gente utilizaria. E aí tem essas opções de que está escrito aqui, OTF, TTF, é a maneira com que ela é codificada. Alguém fez, codificou dessa maneira. Né? São as fontes mais modernas, geralmente elas são codificadas dessa forma. Então, para você ter certeza que o seu compilador vai utilizar o Xtex para conseguir ler, geralmente esse pacote ele tem que ser compilado para o Xtex, FontSpec. Ele tem muito mais fontes do que as convencionais. Então, você dá esse comando if Xtex, que é, no caso que o seu compilador seja o Xtex, faça isso. Como você comentou todas as outras fontes comuns, ele vai automaticamente escolher o Xtex como compilador. Então, é só você colocar if Xtex e usar os pacotes com a fonte que você quiser mesmo, normal, e depois terminar o if. O if, ele termina com fi, tá? Então, é if Xtex, tudo junto, né? Aí você vai colocar aqui no corpo os pacotes de fonte, estilizações, etc. Por exemplo, aqui você está renew command. Então, por exemplo, o comando de family default, ele já existe. Ele é um comando que ele existe em basicamente todos os documentos, que é a família de fontes que vai ser utilizada de forma padrão, né? Você está reconfigurando ela, né? Você está reestilizando esse comando que já existe. E você está falando para ele utilizar o TT default, que é o typewriter. Então, você está fazendo a família padrão ser o tipo typewriter. Se eu comentar isso daqui, eu aqui, né? Basicamente, você tem que fazer o if Xtex e o if fi, né? Não if. É assim que ele inicia e finaliza um if. Tem essa fonte, então. Se eu colocar o TT como TT default, como family default, ele vai mudar a fonte padrão. Então, você pode colocar RM default. Né? Ele vai ficar em Romans, em tudo. Se tiver Romans, né, naquela grafia. No caso, eu não tô com nenhuma fonte. Acho que é RM, TT, vamos ver. Deveria estar mudando de fonte.
ou as mudanças estão sendo muito pequenas. De fonte para fonte, tem uma mudança muito drástica entre o typewriter, serifado, outras fontes não tem uma diferença tão grande. Tá? Então, ó, por exemplo, essa fonte é o Computer Modern Typewriter. Ela só é definida para typewriter. Então, se você quer utilizar essa fonte, você tem que colocar isso daqui, ó, Renew Command Family Default como TT Default. Então, Family Default vai ser o comando que você geralmente não vê, né, que ele está falando como que sua fonte padrão deve ser escrita. Você colocou esse pacote aqui, que é você colocou o TT Default, que ele é Computer Modern Typewriter Proportional, é um tipo de fonte. Ele só é classificado para typewriter. Então, você vai mudar o default do typewriter, que é o TT, para CMVTT, que é o Computer Modern Typewriter Proportional. Daí, você tem que mudar o comportamento padrão das letras. Você quer que seja typewriter. Daí, quando você compilar, ele vai mudar, né? Se você estivesse usando um pacote que fosse Xetex, alguma fonte que só é especificada em Xetex, você teria que colocar essas especificações entre esse if, tá? Então, você colocaria o pacote mais especificações. A gente vai falar, assim, o último tópico que a gente vai falar é sobre essas modulações. Elas são um pouquinho mais específicas, porque você entra numa parte de programação de text mesmo. É um pouco mais complicado. Tá, se eu quiser instalar um pacote, eu posso procurar ele no Mictex e instalar por lá que já dá certo, eu tenho que achar na internet. Então, olha que legal, o Mictex, ele, se a gente for ver aqui, né, ele faz isso para nós, tá? Então, é assim, ele manuseia pacotes, é isso que ele faz. Se a gente for ver aqui sobre ele, né, ele é um manuseador de pacotes, tá, integrado. O que quer dizer, então? Quando algum componente, que são pacotes aqui, estão faltando, ele automaticamente vai baixar ele da internet, tá, se necessário. É exatamente isso que o Mictex faz, para você não ter que ficar se preocupando em, que pacote que eu tenho, que pacote que eu não tenho. Você utiliza o Mictex, entendeu? Então, não, você só precisa, sei lá, você acha um pacote legal, né? Um pacote interessante, assim, que você quer utilizar. Por exemplo, a gente vai utilizar esse Gantz aqui. GantTT. Eu vou explicar mais sobre ele, que dá para você fazer cronogramas, né? Igual o cronograma que eu mandei para vocês é feito com ele. Então, quando a primeira vez que eu utilizei esse pacote, eu simplesmente chamei ele no meu preâmbulo. Eu não tinha ele no meu computador. Porém, o Mictex faz questão de manusear os pacotes. Então, ele vai baixar para mim sem eu ter que pensar nada. Né? Então, eu só preciso usar esse pacote no preâmbulo uma vez, ele vai baixar no meu computador. Tá? Todos os pacotes que estiverem no CETAM, o Mictex consegue fazer isso. Agora, há pequenas
estilizações, né, igual, por exemplo, essa lista que eu tinha dado de exemplo para vocês, né, que foi um trabalho meu que tem várias coisas de matemática, ela tem algumas modificaçõezinhas, sei lá, como, aonde vai aparecer os nomes, etc. Isso foi feito na mão por alguém. Foi um modelo que eu operei um pouco, parcialmente, mas ele é de outra pessoa. Então, aqui, você pode ver, né, tem um pacote que, quer dizer, tem um documento .sti, que é style, que tem essas modificações, onde deve estar o que, onde que as coisas devem aparecer. E alguém fez isso na mão, né? Então, aqui, por exemplo, ele especifica quando você cria um teorema, um lema, um exercício, etc., como que deve ser feita os espaços, né? Por exemplo, aqui eu coloquei questão, ele pula uma quantidade. Você termina de... Para cada vez que eu dou dois espaços, né, eu começo um parágrafo novo, ele tem uma quantidade de espaço, etc. Tudo isso está nesse documento, especificado nesse documento, .sti. Então, a separação de coluna, 1 centímetro. Se a gente colocasse, sei lá, aqui 10 centímetros, que é muito, a gente veria alguma diferença, com certeza. Em algum lugar. Ou é só em listas. Acho que é só em listas. Mas, enfim, aqui, ó, você pode ver que eu coloquei um lugar que fala Use Package. E eu dei o caminho desse documento, .sti, né? É uma estilização que eu fiz na mão. Por exemplo, as coisas que eu coloco aqui no preâmbulo poderiam estar todas lá. Tá? Vamos dizer, para ficar mais limpo, você pode fazer isso. Tá? Quando você está fazendo um pacote, um documento mais complexo, igual um livro, geralmente você vai fazer isso. Então, você vem aqui no STI, onde estão as especificações do meu modelo. Volto aqui. Quando eu chamar o pacote, esse daqui está dentro da minha máquina, né? Então, ele vai ler e vai estilizar como se fosse um pacote. Você pode fazer isso dentro da... Ele não dá erro, tá vendo? Você pode fazer isso com seus próprios documentos. Se você vai pegar um modelo e ele fez isso na mão, é muito importante que você traga para o mesmo diretório essa estilização. Né? Se eu comentar essa estilização, vamos dizer, eu comento ela, eu compilo. Você pode ver que já vai começar a dar uns erros de formatação, ó, tá vendo? As coisas ficaram centralizadas e etc. Só que essa configuração só está no meu computador. Ela não está disponível numa nuvem, por exemplo. Tá vendo? É aqui que ele especifica, por exemplo, como que vai ficar o código. Está tudo dentro desse pacote. Que não é um pacote, na verdade, é uma estilização que alguém fez. Ó. Se eu tirar, fica tudo estranho. Então, respondendo à pergunta, você não tem que baixar um pacote e colocar ele no seu computador, mas se você pegar um modelo que tem uma estilização e ela não está no CETAM, você vai ter que deixar ela no seu computador. É muito importante isso para o modelo funcionar. Tá, então, isso provavelmente aconteceu o seguinte, o ABNTeX, ele é uma classe. Né? Se ele é uma classe, ele só pode ser chamado aqui, na classe do documento. O que acontece? Se eu estou utilizando um artigo,
que é o que muita pessoa deve ter achado dificuldade, né? O modelo da resposta da lista que eu dei, ele está em artigo. Só que você está querendo utilizar alguma coisa que é da classe ABNText. Ele não vai dar certo. Né? O que você tem que fazer quando isso acontece, tipo, sei lá, eu quero continuar nas normas da BNT, eu não quero fazer tudo na mão, e eu quero continuar com a classe artigo. Você quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é vai ser bem mais complexo. O que você vai ter que fazer? Vai ter que vir aqui no setup, ou a BNText, e procurar esse documento aqui, ó, source. Acredito que seja aqui. E aí tem esse abntext.cls, que é classe. Aqui é onde estão aonde se está feito, de fato, a classe, né? Aqui que está o trabalho da galera, que eles especificam espaçamento, se tem que ser maiúsculo, minúsculo, se tem que ser em negrito, itálico, etc. Então você vai ter que procurar, sei lá, se tá lista. Aqui ele tem um lugar que ele fala sobre lista, que está específica. E você vai ter que achar na mão, né? Vamos dizer, você pode dar um procurar e colocar lista. Muda o comando, e se você trazer isso daqui para o seu documento, basicamente, lista de tabelas, se você vai conseguir ter as mesmas listas de ilustração que você teria utilizando a BNText na classe artigo. Então, eu venho aqui, esse comando, tá? Utilização. Se eu chamasse uma lista de figuras, agora ele estaria provavelmente nas normas da BNT. Eu teria que ter, assim, procurar mais, ler mais, né, sobre a lista de abreviaturas, por exemplo, que ele deve especificar mais algumas coisas. Mas você teria que ler a documentação, que é muito difícil, tá? Não é simples, é tão difícil quanto fazer o próprio pacote, e estilizar. Então, quando isso acontece, né, vai ser, por exemplo, o professor vai lhe dar um modelo, como a Rebeca, por exemplo, fez uma matéria que eu estou fazendo, que ela não queria necessariamente ficar na norma BNT. Tá tudo bem, né, um professor querer, sei lá, que você faça um documento que não esteja na norma BNT. Então, ela tinha um modelinho dela já pronto. Só que para eu fazer algumas modificações, por exemplo, a classe artigo em si, ela não te dá nenhuma possibilidade de você fazer uma lista de abreviaturas. Então, eu tive que procurar aqui na classe ABNT lista de abreviaturas e siglas. E eu tive que ler a documentação, entender o que eles fizeram, basicamente, e colocar no meu documento prévio. Vou te mostrar exatamente o que eu estou querendo dizer. Então, vamos dizer, aqui, ó, tem uma lista de abreviaturas que a gente utilizou no nosso trabalho. Tá? E ele não vem, você pode perceber, né? Não está em a lista. Eu não listei ela em ordem alfabética, crescente, A, B, C, D, etc.
no documento. Só que ele ficou, na hora que eu compilei, nessa ordem alfabética, C, E, G. Se eu tirasse todas essas configurações, vamos dizer, onde que eu coloquei? Eu tive que chamar um pacote que a BNT usa. Se eu tirasse esse pacote daqui, já daria um erro. Já ficaria tudo, as coisas não ficariam formatadas, tá vendo? Não apareceriam os códigos, que já é um bom começo, mas não estaria formatado. Aí eu teria que ficar fazendo a formatação na mão. Só que como eu sei que aquela classe BNT já fez isso, eu procurei na documentação dentro dessa classe, esse código aqui, siglas, abreviaturas, tá vendo? E eu fui copiando, basicamente, entendendo o que eles fizeram, para que eles fizessem as abreviaturas na classe BNT. Ou você também poderia colocar abreviaturas na lista de... Bom, eu procurei, né, e eu já sei um pouco sobre a programação de LaTeX mesmo, e eu fiz uma modificação na mão. Mas então, o ponto é, se você tiver um documento que ele está na classe artigo, é muito difícil você conciliar as normas ABNT, tá, no documento. Você vai ter que reestilizar ele basicamente inteiro, de novo. Então, por exemplo, aqui também, ó, outra coisa, a hiperreferência, ou as citações, elas não estão na norma BNT. No seguinte sentido, quando a gente vem aqui nas referências, ó, isso daqui não é a BNT. Tá, essa estilização aqui. E nem essa forma aqui de citação, porque o nome deveria estar em maiúsculo. Então, eu tentei, sei lá, eu não achava bonito o jeito que estava, etc. Eu dei uma modificada. Então, eu coloquei uns hiperlinks que eram de outra cor, etc. Daria para você mudar tudo isso, né? Mas a resposta é essa. Se eu utilizar a classe artigo, não é fácil conciliar as normas da BNT. Então, ó, na hora que você for compilar, o Mictex vai instalar para você. Então, sim, é na hora que você compila que ele vai instalar. Às vezes, a primeira vez que você vai compilar um documento, ele vai demorar bastante, muito mais do que o LaTeX demoraria. O que está acontecendo é que ele não está demorando para compilar, ele está demorando para baixar os pacotes. Então, é na hora de compilar. Eu diria, né, igual, por exemplo, quando eu estava lá fazendo o livro, eu modifiquei esse modelo que eu peguei na internet, né, eu até citei ele no próprio livro, eu coloquei em ABNTeX. Só que o que aconteceu? Quando você vai lá pegar o livro, você pode procurar ele aqui, né, Lagrange. Vou colocar aqui, vou te mostrar. Lagrange. Ele tá em book, tá vendo? É uma outra classe de documento. Quando eu modifiquei para BNTeX, deu um problema, deu uma dor de cabeça. Eu tive que mudar basicamente toda
a estilização do livro, assim, porque na hora que você modifica isso aqui para BNTeX, vou te dar um exemplo, né? 2 aqui e tal. Vou compilar. Vai ver, já vai surgir um tanto de erro, as coisas já vão estar aparecendo no lugar errado, tá vendo? Porque ele foi feito para a classe livro, ele não foi feito para a classe BNTeX. A partir daí, é você basicamente ter que escrever o trabalho do cara inteiro de novo, né? O modelo inteiro do cara de novo. O que eu fiz? Eu estava estudando na época modificações que se pode fazer, tá? Então, essa parte que me interessava do modelo dele. Não era exatamente isso daqui, né? O ponto text. Era o structure. O cara, ele fez um trabalho, tipo assim, ele teve uma trabalheira para fazer tudo ficar bonitinho no livro dele, né? E toda a estilização tá aqui, nessa parte, no structure. Tá? Então eu tive que modificar tudo. Você pode ver aqui que ele está em ABNTeX 2. Só que eu tive que modificar, por exemplo, papel A5. Eu... Ah, esse daqui não é o que eu estava utilizando agora. Vamos dizer que ele ainda é classe BNTeX 2, né? Só que ele tá bonitinho, né? Você vai ver lá, o livro ele tá bonitinho agora. Só que eu tive uma trabalheira danada para fazer tudo ficar certinho de novo. Eu tive que. Só que teve um pequeno errinho aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Nesse 5, eu não sei por que ele aparece. Eu ainda tenho que estudar mais esse modelo. Eu tenho que estudar mais o que foi feito, né? Todos os pacotes que compõem esse livro. A utilização dele. Mas eu tive que ficar mudando esses códigos aqui. Fonte. Não é tão difícil quanto parece o bicho de 7 cabeças quando você começa a aprender e fazer, né? Mas eu posso dar um exemplo aqui para vocês do que é possível fazer, né? Aqui, ó, ele me explica, tá, vamos aqui. Ele está falando do sumário. É a formatação do sumário. Eu vim aqui comentar tudo isso. Vou voltar aqui para o meu documento. Ele vai abrir. Só que você está vendo que sumiu a formatação do sumário, né? Tá vendo? Tá, sumiu também como que aparece as coisas. Tipo assim, surgiu parte 1. Não era assim. E ele vai mudar outras coisas também, né? Então, aí assim, dessa maneira de engenharia inversa, você pode dizer, bom, aqui ele está mexendo nisso, nisso, naquilo. Aí vai entender o código dele. Uma coisa aqui, ó, por exemplo, que eu mudei um pouco, onde que fica a imagem da margem, vamos dizer. Vou colocar aqui 4. Vem aqui para o documento, duas vezes. Eu mandei o comandos frequentes lá para cima, tá vendo?
Então, se você mudar esse lugarzinho aqui, esse valor, a margem, ele vai mudar aonde que está lá no documento. Então, e ele fica utilizando esse pacote TIX. Então, eu estou aprendendo, eu também estou aprendendo, porque a documentação dele tem 1000 páginas, né, sobre ele. Ele é muito bom para você ficar mexendo com imagens. Ó, vocês têm mais alguma dúvida? Vocês gostariam de saber de mais alguma coisa? Talvez sobre a lista e tal, ou alguma dúvida qualquer sobre LaTeX. Aliás, eu vou deixar, né, esse modelo tá disponível para vocês, mas eu vou deixar também da parte 2 da parte. Se um dia vocês quiserem escrever um livro, ó, vocês podem fazer a CBNTeX 2 sem problemas. Vai ter meio caminho andado. Por exemplo, essa parte aqui não existia no começo. E eu não gostava do espaçamento entre as margens e tal. Eu achava bem feio a maneira com que ele colocou no começo. Se eu ficar alterar os valores aqui, né, ele vai mudar. Deu uma mudada. Mais próximo esse texto dos tópicos. Não é aqui que você está mudando. Por exemplo, se eu for 5, bem grande, a gente perceber a alteração, vai ver que ó, fica bem longe. Então, dá para você alterar tudo isso. Mas é isso, você vai ter que ver esses códigos que não são muito intuitivos à primeira vista, mas esses comentários aqui, eles ajudam muito, né? Eu deixei aqui, então, espaços entre capítulos, secções, subsecções, etc., e o subsequente texto. Então, tudo que você alterar aqui é o espaçamento entre esse texto e o subsequente texto, né? Dá para mudar, por exemplo, só o da secção para 5. Ou da subsecção, aliás, né? Então, calma aí. Vou colocar a subsecção para 2 e da secção para 5. Então, o que vai acontecer? Esse espaço aqui continua grande, que esse aqui é uma secção, e isso aqui é uma subsecção. Então, ele volta para 2 só. Dois espacinhos, eu não sei qual que é a unidade de medida que eles usam, mas é visual, né? Dá para ver. Se eu mudar aqui secção, esse espaço aqui vai diminuir. Dá para você colocar, tipo, especificar entre o capítulo, etc. Dá para você especificar tudo isso. Você vai aprender bastante, né, nas documentações. É onde você mais aprende. Tá, quando procuramos um pacote, eu consigo ver o modelo ou preciso abrir o pacote para ter uma ideia da imagem? Certo. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Quando eu estava fazendo as apresentações, eu não gostava, eu não gosto, aliás, de como é feito o modelo do LaTeX, dos quadradinhos, das caixinhas. Então, eu procurei um documento, um modelo padrão. Exemplos.
Ainda não vi um erro aqui. Vamos isso daqui. Ok. Vamos aqui. Acho que é porque eu mudei a fonte. Às vezes uma fonte ela não ela conflita, né? Ainda mais se for uma fonte tão diferente, ela pode conflitar com alguns pacotes. Isso que não é bom, às vezes, mudar para uma fonte tão extravagante, né? Vou checar a minha normal. Vou colocar essa gótica. Eu gosto. Deve dar certo agora. Mas então, ó, por exemplo, esse pacote aqui que eu utilizei para fazer as caixinhas diferentes, eu procurei literalmente boxes, ou box aqui, box beamer, tá até aqui no negócio de procura. E aí ele me deu 2 pacotes para trabalhar, só que eu ainda não estava contente. Aí eu continuei procurando sobre boxes, basicamente. E aí eu achei esse pacote aqui, The Color Box. O que eu quero dizer que eu achei, né? Na hora que eu abro a documentação, quando ele é bem documentado, né, ele vai me dar um manual. Ele é um manual grande, que ele explica como o pacote foi feito, né? E ele é tão bem documentado que já começa bem documentando. Essa imagem aqui, ela foi feita utilizando o próprio pacote. Aí ele dá o exemplo aqui, ó, dessa própria imagem que ele utilizou para fazer a capa. E aí você já pode ver, ó, que tá bem legal, né? Ele está utilizando o próprio pacote para fazer esse tipo de coisa aqui, essas sombras, esses conteúdos diferentes, né? Aí ele explica desde a instalação, no caso é você chamar o pacote T-Color Box, e ele vai começar a te dar explicações do que faz o quê. Ele está falando aqui que isso daqui você vai só querer modificar se você quiser ir bem profundo no pacote. Né? Ele começa a explicar, por exemplo, tem referência rápida, né? Não é para você entender de primeira quando você for ver isso daqui, mas ele está explicando como que você pode conduzir o pacote para aumentar esses espaçamentos. Então, vamos dizer, eu tenho um texto aqui em cima, eu quero aumentar o espaçamento entre o texto e as minhas caixas. Você vai ter que utilizar alguma coisa em relação a esse valor aqui. Dá para você modificá-lo. Né? Mas aqui vão ter vários exemplos de como você pode fazer, por exemplo, uma tabela utilizando o T-Color Box. Aí você chamando o preâmbulo, né, e você e você pega esse exemplo pronto, copia e cola, ele vai dar certo. Se a gente pegar um documento novo, teste.text,
document class, colocar aqui standalone. A gente coloca color box. Está dentro do documento. Isso já até deu certo. Ele tá. Acho que tem que pegar uns pacotes como PF e tal. Mas basicamente, né, respondendo a pergunta especificamente, professor, você vai vir aqui na documentação do CETAM e ele vai te dar exemplos, né? Então dá para você consegue ver o que o pacote consegue fazer. Se ele for bem documentado, né? Eles vão te mostrar vários exemplos. E às vezes você consegue achar, ir retirando, esperando o que você quer, né? Basicamente. Você tem que ler a documentação. Todos os pacotes têm um manual. Se o pacote for grande, o ST Color Box é bem grande, ele utiliza bastante esse outro pacote que chama TIKZ. Ele é um outro pacote que ele é basicamente universal, assim, foi um dos primeiros pacotes que surgiram para fazer imagem. Ó, essa imagem que foi feita inteira em Tix, por exemplo, só usando LaTeX. E aí ele vai ter um manual, e o manual vai ser massivo. Ele tem muita coisa, tipo, 1000 páginas, né? Só que tem outros pacotes que eles já não têm uma documentação tão grande. Então, vamos dizer, eu vou colocar graphics, só para procurar qualquer coisa aqui, né? Eu utilizei esse Forest, por exemplo. Acho que ele já não tem uma documentação tão grande. Ele faz uns... ele utiliza o Tix, tá vendo? Ele utiliza o Tix também. E ele faz essas árvores, né? Ah, não, ele é bem grande também. Todos vão ter, geralmente se o pacote for bom, dá para você reutilizar ele frequentemente, eles vão ter documentações. Ele vai te explicar como fazer, etc. Esse Forest, eu utilizei ele para fazer a árvore genealógica dos pacotes, assim, por dizer, né? Para demonstrar o que é bottom-up, né? O pacote ABNTeX, eu peguei o ABNTeX, por sua vez, ele foi configurado com esse pacote aqui, Memoir. Ele é um pacote muito grande para se fazer livros, né? Dá para você... Ele é bom para se ajeitar as imagens dentro de um livro, etc. Ele foi feito para fazer livros, né? Ele tem um sumário diferente, né? Dá para você configurar muita coisa. O ABNTeX foi feito em cima dele. Ele é uma classe. Então, por exemplo, o que eu quero dizer por classe, né? Aqui eu poderia chamar Memoir. Aqui. Mas ali eu poderia chamar Memoir, ele seria acredito que ele serviria como uma classe. Uma classe ele chama vários pacotes, né, já dentro dele. O Beamer, que ele é o que você utiliza para fazer apresentações, apresentação 1, ele é para fazer apresentações. Então o Beamer também, ele tem uma documentação vasta e
Vem aqui nele. Ó, olha que legal. A última vez que ele foi modificado foi dia 6/5. Ou seja, foi esses dias, né? Você vê que ele continua sendo mantido e modificado, melhorado constantemente. Quem faz isso são pessoas como eu e você, né? Vamos dizer, você começa a aprender LaTeX por muito tempo. Ó, você pode ver, ele tinha um autor inicial, aí o cara parou de trabalhar nisso, e aí um outro cara retomou o trabalho em 2010, e é assim, é dinâmico. Hoje em dia, ó, tem dois pessoas que mantêm o pacote. O que você quer dizer com isso? Vamos dizer que você acha um erro que tem a ver por, sei lá, o Tix mudou alguma coisa e aí não está dando incompatibilidade. Você pode ir lá falar com esse cara, né? Você pode procurar o e-mail dele e falar diretamente com ele. Você pode, geralmente é isso que quer dizer você manter o pacote. Você vai entrar em contato com ele, explicar, e às vezes ele resolve o seu problema, assim por diante. Mas geralmente focado em um erro sistemático, né? Que acontece entre pacotes, etc. Então aqui ele começa, ó, as dependências, o que ele traz. Então ele fala aqui, ó, no Mictex, no Protex, quando você chamar o Beamer, ele vai automaticamente fazer download do PGF e o Xcolor também. Eles vão estar dentro, então toda vez que você chama o Beamer, você pode utilizar comando de cor, mudar a cor do documento direto, sem chamar esse pacote. Ele já vai estar chamado. Beamer também, você pode já chamar, por exemplo, o TF8. Então, você não precisa chamar outro pacotes igual o InfoTech para fazer a formatação de assento. Então, se você colocar isso nas opções do Beamer, que é esse colchete diferente, você não precisa colocar essa linha no seu documento. Ele vai explicando. Só que tem algumas outras coisas do Beamer, por exemplo, que talvez não seja tão fácil você vir na documentação para você aprender. Por exemplo, uma coisa prática. Beamer Theme Gallery. Então, é a galeria de temas do Beamer. Uma vez que eu chamo, né, o Beamer como o meu documento, você já poderia automaticamente utilizar. Aqui. Você poderia utilizar todos esses temas aqui, ó. Ele tem vários temas que, por exemplo, esse tema aqui é utilizado em Cambridge. Então, eles fizeram um modelo específico que é muito utilizado lá em Cambridge, Frankfurt, tal, Varsóvia, Singapura, e tem como você ver também, tem como você dar especificações de cores, modelos, né, assim por dizer, que ele está fazendo em cima do Cambridge. Imagina. Eu vou tentar pegar uma outra apresentação para ver se vai. Aí eu vou mostrar como é fácil mudar temas, por exemplo. Apresentação.
Estranho. Um conflito com o spec. Então, por exemplo, eu usei o Madrid, né, e esse tema tá aqui na galeria. Galeria. Tem aqui o tema Madrid, que é esse tema que eu estou utilizando. Só que você pode perceber que a cor dele é um pouco diferente, né? Aí eu usei o tema Use Color Theme, isso aqui já vem dentro da classe Beamer, que chama Seahorse, né, cavalo marinho. Vou ver aqui, ó, bem parecido com o meu tema mesmo, né? Se eu colocar, vamos dizer, Copenhague, pegar aqui Copenhague, já fez modificações que, primeiro que aparecendo aqui um negócio, né, que, bom, enfim, eu não estava utilizando esse modelo, então o que ele fez? Ele jogou aqui para baixo os tópicos da minha apresentação. Então, às vezes é complicado isso, que um modelo coloca coisas visualmente que você não estava esperando. Então, eu teria que modificar meu documento para não ficar aparecendo isso aqui, né? Então, vou pegar um outro modelo aqui. Pode. Ele é um pouquinho menor. Horizontal. Pode dar uma olhada. E vai ter Singapura. Tá, vamos pegar o de Singapura, então. A gente vem aqui, ele tem o Sierra Horse. A cor, né? Então aqui, ó, ele modificou já. Ele não, aqui embaixo ele não vem meu nome, assim por diante. Eu teria que, para não ficar aparecendo que é ambiente unificado várias vezes, no caso, eu teria que fazer umas modificações nisso daqui, ó, essa secção. Eu acho que ela se repetiu. Teria que omitir ela, por exemplo. Mas então, facilmente você pode mudar de um tema para o outro. Tem esses temas que eles já vêm no pacote Beamer. Também você pode mudar a fonte do seu pacote Beamer entre algumas que ele utiliza como padrão. Que ele fala que tem vários tipos de fonte, né? Então, por exemplo, essa profissional, essa daqui, se você colocar numa serifada um pouco diferente, coloca, ele já muda também. E aí, basicamente, você vai ter que usar um comando aqui para mudar a fonte. Use font theme. Então, professionals ou serif. Vamos colocar o serif. E vai fazer a modificação, tá vendo? Ele colocou uma fonte serifada.
que pode acontecer também, às vezes você coloca uma fonte, ela fica muito grande. Então, você pode mudar aqui também o tamanho, né, para dar uma ajeitada. Vamos dizer que você gostou da fonte, do jeito que ela tá. Vendo? Ainda tá grande ali, né? Aqui nesse ambiente eu especifiquei a fonte dentro do ambiente. Então, localmente ele alterou questões já resolvidas. Então eu venho aqui, ó, eu modifiquei localmente a fonte, nesse caso. E se eu tirar, você vai ver, ele vai ficar com a característica geral do documento. Então, eu vou compilar mais uma vez e ele vai voltar ao tamanho normal. Então, tem coisas que você às vezes muda no ambiente local, que se você mudar essa variável que vem no preâmbulo, que é o ambiente global, quando você chega a preferência é do ambiente local, né? Então, você tem que ver isso daí também. É bom ficar esperto quando você está fazendo um documento maior em relação a essas coisas. Senão, às vezes, você dá um comando lá para mudar a fonte no preâmbulo, continua grande. Você não sabe por quê, né? Ah, tá. Onde está o modelo da lista? Tá. Ele tem no GitHub, mas ele também tem no Classroom. Ah, peraí, o da lista eu não tinha passado, eu não passei para vocês, tá? Eu posso postar aqui agora. Eu vou postar agora, eu vou fazer o packzinho, .zip, eu vou mandar para vocês, tá bom? Acho que eu tô parado aqui. Mas obrigado. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, vocês podem me chamar qualquer hora, tá bom? Mas eu acho que já tá aqui, viu? Vou te falar que eu acho que já tá aqui. Tá vendo? Aqui, tá no Classroom, tá? Tem aqui. Você tá dentro do Classroom, Maria? Beleza. Você desce um pouco, então, tá no dia 6 de junho. Então, uma coisa que surgiu também, né? Não tô lembrado agora quem foi. Eu acho que foi a Valentina. Ela estava com dificuldade de colocar os documentos que ela tinha feito de resolução da lista dentro da estrutura das resoluções, né, que eu coloquei. Não precisa entregar nele, tá? Se vocês quiserem só colocar o PDF com o resultado, sem problema. Tá? É mais difícil do que fazer os exercícios, é fazer um modelo ABNTeX ficar coerente no artigo. Tá? Desculpa em relação a isso, eu não tinha pensado. Então pode mandar o resultado, o resultado e o ponto text também, por favor, por e-mail ou aqui nas atividades mesmo. Se vocês vierem aqui na entrega, no material aqui, da atividade, aqui, vai ter alguma opção aqui para vocês para integrar. Vocês podem colocar quantos arquivos vocês quiserem lá. Aí vocês podem colocar, tá? Sem problema. Ou me manda por e-mail, sem problema. Que fica mais fácil, tá? O importante é vocês conseguirem fazer aqueles exercícios.
Porque basicamente, se vocês conseguirem fazer aqueles exercícios, vocês já vão ter entendido bastante sobre o LaTeX. Daí para frente, né, vai ficar meio natural. É difícil no começo, igual quando a gente começa a aprender uma ferramenta nova, e a gente está acostumado com uma outra, né? Mas vocês vão aprender a fazer esse tipo de procura aqui rapidinho no Google, por exemplo. Te ajuda muito. Você vai lá e coloca Times LaTeX. Muito comum. E você já acha alguma coisa aqui no Google, tá? Ou alguma coisa rápida. Tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Eu já vou liberar vocês para não ficar muito longo. Eu já estava me perdendo aqui falando infinitamente. Bom, se for só isso, desejo para vocês uma boa noite, tá? Desculpa se eu fiquei falando demais, mas eu queria ser claro. Tá? Fiquem bem, estudem e fiquem tranquilos, tá? Grande abraço. Tchau, tchau.